Olá, bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Então vamos lá, né? Dar continuidade à unidade 3. Hoje tem muita coisinha pra gente fazer na aula de hoje. Então eu trouxe como mensagem de acolhida para vocês outra fábula. E a fábula de hoje é a raposa que perdeu a cauda. Uma raposa ela foi apanhada numa armadilha, conseguiu escapar, mas ficou sem a cauda porque a armadilha a cortou. Sentindo-se envergonhada e ridícula, pensou em convencer as outras raposas a cortarem também as suas. Reuniu um bom número de amigas e explicou-lhes que, sem cauda, não só ficariam muito mais bonitas, mas também se livrariam de um peso inútil. Ouvindo isto, uma das raposas interrompeu-a e perguntou-lhe: se não tivesses perdido a tua cauda, também nos aconselharia a cortar as nossas? Então, a moral da história: tem cuidado com quem te dá conselhos, tendo em vista os seus próprios interesses. Então, vocês, crianças, como moral da história, como ensinamento de hoje, não é todo mundo que você deve ouvir um conselho, tá certo? Tem que ter cuidado. Tem que ouvir conselho do papai, da mamãe, que amam vocês, que cuidam, que protegem vocês, que querem o bem de vocês. Mas não é todo mundo que a gente deve escutar, tá certo? Tem que ter cuidado, a gente não pode estar ouvindo muitas pessoas, histórias diferentes, muitos conselhos. A gente tem que escutar o conselho daquelas pessoas que realmente nos amam, que estão do nosso lado, que nos cuidam e nos protegem, tá certo? Então, essa foi a lição dessa fábula de hoje. E vamos lá para a nossa aula. Pegue o livro, lápis, borracha, todos os materiais. Vamos iniciar aí na página 52. Então, histórias com animais existem há muito tempo. Você conhece alguma história em que os animais agem como seres humanos? E o que pode acontecer quando um mosquito resolve desafiar um leão? Leia para saber. Então, crianças, leiam comigo essa leitura dessa fábula aí. O mosquito e o leão. Deixa eu aumentar aqui. Era uma vez um minúsculo mosquito. Um dia voou até o leão, que quase não o enxergava, e lhe disse: não tenho o mínimo de medo de você. Gostaria de saber para que toda essa força colossal. Na realidade, sou mais forte que você. Se não acredita, vamos lutar para ver. Dito isso, o mosquito tocou uma trombeta de guerra e se lançou na direção do leão para picar o seu focinho. O leão sentiu as picadas e ficou muito furioso, com muita vontade de esmagar o inseto. O que ele conseguiu apenas foi arranhar-se até o nariz sangrar. O mosquito foi embora zumbindo, todo alegre e vaidoso. Porém, a vitória foi curta. Distraído, voou direto para uma teia de aranha que o apanhou e o comeu. Depois de triunfar sobre o rei da floresta, foi parar na barriga de uma simples aranha. E como moral da história que eu trouxe para vocês, aliás, que a historinha traz para vocês é justamente essa: nem sempre são invencíveis os vitoriosos. A gente não pode nunca se achar que pode tudo, que é melhor do que o outro, então não pode. Então, essa fábula, o mosquito e o leão, ela mostra justamente isso, que ninguém é melhor do que ninguém. Às vezes a gente acha que é o poderosão e não é. Pode as coisas se inverter, tá certo? Então, vamos lá. Essas são fábulas de Esopo, né? Esopo é um autor. Ele viveu no século VI a.C., na Grécia. Ele teria sido escravo de um filósofo que ficou impressionado com sua inteligência e por isso deu-lhe a liberdade. Acredita-se que tenha viajado pelo Egito e pela Ásia contando histórias que foram transmitidas através de gerações até os dias de hoje. São mais de 580 fábulas atribuídas à sua autoria. Então, Esopo é esse cara aqui, que é autor dessas fábulas, tá certo? Então, vamos lá para a página 53. Vocês vão resolver essa interpretação de texto aí, referente a essa fábula que eu acabei de ler, tá certo? Então, não é coisa difícil, não. Vocês vão conseguir responder.
interpretação de texto. Aí essa interpretação está na página 53, 54 e 55. Vamos lá. Atividade oral e escrita. Primeira questão. O que aconteceu com o mosquito depois de desafiar o leão? Segunda questão. Nessa fábula, além dos personagens, há um narrador que conta a história. Copie nas linhas a seguir. Letra A. Uma frase que representa a fala do narrador. Letra B. Uma frase que seja a fala de um personagem. Então, você vai voltar aqui no texto, vai procurar qual é a fala aqui que representa a fala do narrador. Qual é a linha? Aí você, se for a linha, você vai marcar e escrever lá. Qual é a fala que representa a fala do personagem? Você vai marcar uma linha e vai escrever lá na letra A e na letra B, tá certo? 3. Quem são os personagens dessa fábula? Vocês vão colocar o nome aí. 4. Releia. Era uma vez um minúsculo mosquito. Um dia voou até o leão. Assinale a alternativa correta. As expressões destacadas indicam um tempo indefinido no passado ou tempo presente. Se eu digo assim, era uma vez, ou se eu digo um dia, eu estou dizendo uma coisa que aconteceu no passado ou estou falando de uma coisa que está acontecendo no presente. Aí vocês vão marcar um xizinho aí, tá certo? Quinta questão. Depois da leitura da fábula, em que lugar você imagina que os fatos aconteceram? Copie do texto uma palavra ou expressão que possa ter ajudado na resposta. Aconteceu aonde? Onde foi que aconteceu essa fábula do mosquito e do leão? Você vai vir lá no texto onde é o local e vai colocar aí nessas linhas. Nós vamos para a página 54 agora. Sexta questão. Reescreva as frases substituindo as palavras destacadas por sinônimos, isto é, palavras diferentes com sentidos semelhantes. Gente, a gente já estudou muito na unidade anterior palavras sinônimas, palavras antônimas. Então, vocês agora vão dar uma recapitulada ao que a gente já estudou e vão responder a sexta questão. E eu tenho certeza que vai ser bem facinho, não vai ser difícil, tá certo? Então, eu vou dar como exemplo a primeira letra A. Vamos lá. Era uma vez um minúsculo mosquito. Aí tá dizendo que é pra gente trocar por palavras sinônimas. Quais são aquelas palavras sinônimas? São palavras que a escrita é diferente, mas com os significados semelhantes. Então, vocês vão colocar assim, ó. Deixa eu aumentar aqui. Aí eu pegar a caneta, só um instante. Já tá. Ó, era uma vez Aí eu vou trocar essa palavra que tá aqui, minúsculo. Então, o que é que eu posso botar? Era uma vez um mosquito. Mosquito. Muito pequeno. Porque a palavra minúscula, ela me remete a coisa pequena. A coisa minúscula é uma coisa pequena. Então, eu troquei o minúsculo por pequeno. Aí ficou, era uma vez um mosquito muito pequeno. Tá certo? Eu coloquei aí embaixo porque com a caneta aqui fica muito grande a letra da gente. Mas dá pra vocês botarem só na linha, tá certo? Se não der, não tem problema colocar aí embaixo, não. Pode fazer do jeito que eu fiz. Entenderam? Então, vocês vão fazer com a letra B. Para que toda essa força colossal? E letra C. O leão sentiu as picadas e ficou muito furioso. Letra D. Depois de triunfar sobre o rei da floresta, foi parar na barriga de uma simples aranha. Então, todas essas palavrinhas aí que estão mais escuras em negrito, você vai trocar por uma palavra sinônima. Ok? Muito bem, bora lá. Sétima questão. Marque um X na alternativa que explica o comportamento do mosquito. O mosquito, ele queria se vingar de algo que o leão lhe fizera? Ou ele era vaidoso e queria se sentir-se superior ao leão? Ou ele queria envergonhar o leão diante de outros animais? Então, vocês vão marcar aí a alternativa que vocês acham que era, tá certo? Oitava. Por que o leão não conseguiu esmagar o inseto?
Aí vocês vão dizer algumas possibilidades, por que ele não conseguiu. Nona, as fábulas geralmente são histórias curtas e ensinam alguma coisa. Por isso, alguns trazem uma moral da história. Eu já expliquei isso para vocês. Por quê? Porque tem que ter um ensinamento que costuma aparecer no final da história. A moral da fábula, o mosquito e o leão nem sempre são invencíveis os vitoriosos. Essa moral é como se fosse uma lição, certo? Um ensinamento, como eu já expliquei para vocês. Então, sempre, na maioria das vezes, as fábulas trazem essa moral, esse ensinamento. Vamos lá agora para a página 55. Aí tá as perguntinhas aí da nona questão. De que outra maneira essa moral pode ser escrita? Converse com os colegas. Letra B. Escreva uma frase que possa substituir a moral do texto. 10ª. Numere as frases de acordo com a ordem dos acontecimentos na história. Você vai colocar o que foi que veio primeiro, o que foi que veio segundo, terceiro, quarto, entendeu? Então vamos lá. O mosquito voou direto para a teia de uma aranha. O leão sentiu as picadas e ficou furioso. O mosquito tocou uma trombeta de guerra. O mosquito voou até o leão para desafiá-lo. O leão se arranhou e seu focinho sangrou. O mosquito foi até o leão e começou a picá-lo. Vocês vão colocar na ordem. E tá aqui a hora de organizar o que nós estudamos. É mais uma explicaçãozinha do que vem a ser a fábula, né? E vamos ler junto. A fábula geralmente é uma história curta. Vocês viram que é um textinho pequeno. Eu já trouxe 3 fábulas para vocês. Tem a do livro aí, vocês viram que é um textinho pequeno. E geralmente nessa história ela vai apresentar uma moral ou uma lição. E ela serve para quê? Para nos entreter, nos divertir, tá certo? Os elementos. Geralmente os personagens, eles são animais que têm atitudes de seres humanos. Aí tem o narrador, tem a moral, tem o tempo, tem o lugar, tem as ações. E o leitor? Leitor, quem quer ler para se divertir ou pensar sobre as ações do personagem. Quando você lê uma fábula, você já se pergunta, será que esse animal faz isso mesmo na realidade? E aí a gente vai percebendo que não faz. Por quê? Porque são atitudes que somente seres humanos podem fazer. São coisas que somente seres humanos podem agir. Então a gente percebe a grande diferença de uma fábula para uma letra de canção, justamente por isso, porque na fábula tem essa particularidade, essa moral e esses personagens que são animais e que se atuam como seres humanos, tá certo? E por fim, nossa atividade de hoje, que é responder a interpretação da fábula O Mosquito e o Leão, são essas questões aí que eu acabei de explicar para vocês, essas páginas. Página 52 tem o texto, as 53, 54, 55 são as questões do livro de português que eu quero que vocês façam e enviem as fotos para a plataforma de todas as páginas, tá certo? Não é só de uma, de todas, para eu corrigir, tá ok? Pois um beijo, meus amores, e até a próxima aula. Tchau, tchau.